Com você está tudo bem? Comigo está tudo bem também. Nós vamos falar hoje de uma passagem na Bíblia muito importante, aonde o Senhor disse: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele cearei comigo. Ou que seja, eu cearei com você e você cearei comigo. Hoje iremos falar sobre uma porta. Eu costumo sempre na igreja trazer uma palavra, ou que seja, fazer uma pregação. Quando eu falo à igreja, pode ser uma casa, debaixo de uma área de uma casa, ou uma árvore, como eu estou aqui. Aqui, eu me considero que aqui agora está sendo a igreja. E eu, como dispenseiro da palavra de Deus, porque está bem claro nas Escrituras, que o homem de entendimento, ele é dispenseiro da palavra de Deus. O que é dispenseiro? Para quem não sabe, dispenseiro no passado, que hoje quase não existe. Sempre quando tinha uma festa, existia uma pessoa muito bem preparada, de bom conhecimento a respeito como controlar os alimentos que era distribuído na festa. E aquela pessoa ficava com a chave, ou que seja na porta da despensa. E ele ia distribuindo o alimento na hora certa. Um exemplo, às vezes no início costumava já liberar ali um cafezinho para aquelas pessoas que iam chegando, um biscoito. Mais tarde, às vezes chegava já na hora da janta, por exemplo, aí já começava a colocar o arroz, o feijão e assim por diante. Quando fosse depois, ele já liberava o doce também, e ali tinha vários alimentos, e até mesmo o vinho também, mas cada um na sua hora certa. Entendeu o dispenseiro? E nós somos dispenseiros da palavra de Deus. Eu não posso ficar com a chave na mão, na porta da despensa e não distribuir o alimento, porque tem alguém ansioso para alimentar. E eu acredito que hoje amanheceu pessoas ansiosas para ouvir a palavra de Deus. Iremos falar sobre uma porta. Normalmente quando a gente começa a falar sobre porta, principalmente se falar uma porta está abrindo para alguém aqui hoje. Antes da gente explicar, a gente, quando é na igreja, principalmente quando está aquela igreja superlotada, quando você fala, Deus está abrindo a porta, ou que seja, uma porta está sendo aberta para alguém aqui hoje. Antes de explicar, as pessoas começam, oh glória, aleluia, e alguns começam a tremer, oh Jesus, mas o Senhor é bom, a porta abriu, oh glória, é isso mesmo que eu estava precisando. É bom parar, ouvir primeiro, você entendeu como que é, para depois dar uma confirmação, eu tome posse. E se antes da explicação, quando o pregador falar, uma porta está abrindo para alguém aqui hoje, a pessoa fala assim, eu tomo posse, e o pregador fala assim, é uma porta da sepultura, é a porta do caixão, é a porta da delegacia, você entendeu? Mas hoje nós vamos falar sobre uma porta, e a porta é o contrário. A porta está fechada, no sentido que o Senhor Deus falou. Que ele disse assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo.
Meu amigo, minha amiga, Deus tem um projeto na vida do homem e da mulher de abençoar o homem grandemente na face da terra. Só que, porém, é nós que determinamos o momento da bênção do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor afirma dizendo assim, ó, recebei o que diz. A nossa boca, nós podemos confessar as bênçãos do Senhor na nossa vida, e se nós não tiver cuidado, confessamos o mal também na nossa vida. Por isso que nós devemos olhar no filho, na filha, e sempre falar, filho, eu te amo, Jesus te ama. Filho, comece a estudar, Deus tem um futuro bom para você. Às vezes é normal a gente ver algumas pessoas olhar para o filho e falar, esse menino não vai prestar para nada. Esse menino não vai para frente. Você entendeu? Mesmo você vendo que a situação para o seu filho, para a sua filha está complicada, mas você tem que ter uma visão do futuro, não é do momento, não. Às vezes o meu momento agora é crítico, meu momento agora é ruim, mas quando Deus olha para o homem, ele vê os frutos que o homem possa produzir no futuro. Imagine bem, um pé de abacate, uma certa época, uma planta que eu plantei e ela não desenvolvia, um terreno que eu comprei e não desenvolvia. Quando foi um determinado dia, eu falei, precisa adubar essa planta, porque ela não está desenvolvendo. E quando eu fui adubar aquela planta, quando eu comecei a cavar, saiu num pedaço de laje, como se fosse o cimento. Eu falei, por isso que a planta não está desenvolvendo. Aí eu fui tentar tirar o pedaço de laje. Quando eu fui tirar o pedaço de laje, não era um pedaço de laje não, era um cimentão completo, porque no lugar já tinha sido uma casa antiga. E ali não caía adubo por riba, terra por riba, a gente achava que ali era um terreno normal. Então aquele pé de abacate ele não estava desenvolvendo porque não tinha como penetrar as raízes. Arrancando aquele pé de abacate, arriscando ele até mesmo morrer. Colocamos em outro lugar, aí veio o desenvolvimento, você entendeu com o que é? Aí ele veio os brotos novos, veio as folhas novas e o pé de abacate ter força para crescer, para produzir fruto. Agora o que eu quero falar com você, talvez eu na situação que estou, você na situação que você está, precisa de o Senhor fazer algo por mim, fazer algo por você, pelo seu filho, pela sua filha, para o seu amigo, para a sua amiga. Só que, porém, depende de eu, depende de você, abrir a porta do coração para que Deus possa entrar, para que Ele comece a agir na minha vida, para que Ele possa agir na sua vida. Até 1981 eu era andarino. Por que eu era andarino? Foi porque eu pedi para ser andarino? Foi porque alguém pediu para ser andarino? Não. Eu que achava bom ser andarino. Eu que achava feliz ser andarino, andando em beira de estrada, beira de linha, você entendeu? Quando eu achava um pedaço ali de coxinha, quando eu achava um pedaço de pão seco que estava esfareando, cheio de poeira, eu comia naquela maior alegria. Quer dizer, eu estava concordando com aquela vida. Mas quando cheguei no distrito de Quem, Janaúba, Minas Gerais, a história da minha vida mudou. Um grande fazendeiro me apanhou no meio da rua, eu e minha mãe, e disse, a partir de hoje vocês não vão ser mais andarino, eu vou cuidar de vocês. Eu falei, que interesse desse homem cuidar de nós? Nós já está sendo cuidado, não depende de ninguém estar cuidando de nós, não. Desde de 2 a 3 dias, eu vi que a coisa mudou. Ele pegou todas aquelas roupas que nós tínhamos, jogou fora e nos deu tudo de novo. Roupa nova, sapato novo, relógio que eu nunca tinha usado. E eu falei, rapaz, vai ser melhor para mim do que o que eu estava querendo. É isso que Deus faz na minha vida, é isso que você faz na sua vida. Porque às vezes eu estou vivendo essa vida, você está vivendo essa vida porque você escolheu. Por que você, às vezes, tem se machucado, tem caído a cavalo? Porque você, às vezes, tem batalhado tanto aí no curral que você trabalha, mas porque você escolheu ser vaqueiro?
Porque tem ganhado tanto coice de animal, porque escolheu ser vaqueiro. Você entendeu? Mas o homem na face da terra, ele tem uma escolha. Ele é livre a escolher aonde ele quer morar, aonde ele quer viver e da forma que ele vai viver aqui neste mundo. Porque se o homem falar assim, ó, eu quero morar em São Paulo, a escolha é sua, você vai para São Paulo. Importante que você tem que estar pronto para pagar um preço. Você vai chegar lá, às vezes vai dormir até na rua, você entendeu? Mas você vai ver que o Senhor vai te ajudar na sua jornada. E quem está em São Paulo, você fala assim, eu vou morar em Minas Gerais, ele vai vir para cá também, depende dele, só que na chegada dele vai ser difícil, porque o início tudo é difícil. Aí é quando o Senhor chega e fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Você entendeu? Mas é a porta do nosso coração. E o Senhor chega naquele momento mais difícil, quando a porta está fechada, quando você não consegue o emprego, quando você não consegue a saúde, é quando você não consegue entender mais o esposo, a esposa não consegue mais entender o esposo, ninguém entende ninguém, a porta está fechada, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, para abrir a porta precisa alguém se humilhar, eu vou abrir a porta. Alguém quer entrar nessa causa, eu vou abrir a porta. Alguém está querendo entrar nesse negócio, os negócios da minha vida não estão indo para frente, está embaraçado. Eu não estou conseguindo entender as escrituras sagradas, eu leio, mas não entendo as escrituras sagradas. Parece que está tudo tampado a minha visão, mas o Senhor está batendo a porta. E se abrir a porta, como abrir a porta? Dê atenção para a voz do Senhor. Mas o Senhor é capaz de falar com o homem? Fala. Às vezes você está esperando que Deus vai chegar para você com aquela voz, igual eu estou falando. Você entendeu o que é? A voz de trovão, com um foguete, que todo mundo escuta de uma só vez. Às vezes, meu filho, Deus é tão educado, Ele vai falar tão baixinho com você, que você pensa que há até um pensamento que você está pensando. Quantas vezes você já pensou em ir na igreja e você não foi? Deus aquele dia estava falando com você. Quantos dias você pensou, poderia eu ir na missa, mas eu não vou não. Daí a pouco de novo, poderia ir lá na missa ver o que está acontecendo. Vai ter um terço, vai ter uma reza ali. Eu vi falando que um pastor também disse que vai vir pregar na igreja evangélica fulano de tal. Eu estou com vontade de ir lá, mas eu não vou não. Resistiu, você entendeu? Existe um Senhor que criava muito em Deus. E tudo que ele ia fazer assim, eu creio que Deus me ajuda e que Deus está comigo. Quando foi um dia, ele gostava sempre de fazer as coisas tudo sozinho. Ele não gostava de ajuda de ninguém, porque ele criava tanto em Deus que ele era capaz de fazer as coisas sozinho. Quando foi um dia, ele foi pescar. Quando ele está pescando ali, vai no canto e no outro, ele notou que veio uma carga d'água de lá para cá. A água subindo de uma vez, uma cachoeira enorme. Ele subiu numa enorme pedra que tinha naquele lugar e falou assim, oh Deus, tem muita água ali em cima, eu vou socorrer em cima dessa pedra. Quando ele subiu em cima daquela pedra, a água só foi subindo. Viu um barqueiro, a água já estava dando quase na cintura dele. E o barqueiro falou, oh, rapaz, sobe aqui no barco aqui, ó, que é muita água, essa enchente vai cobrir isso aqui tudo. Ele falou, Deus está comigo, rapaz, Deus é capaz de me livrar de tudo. Sobe aqui, rapaz, vamos embora com nós, para nós salvar a sua vida. Deus vai me salvar, Deus não vai deixar eu morrer não. E a água foi subindo, passou da cintura e foi subindo, você entendeu como que é? Alguém gritou lá de longe, nós vamos jogar uma corda para você pegar e nós puxa você para você não morrer. Ele ouviu o som mais ou menos que o barulho das águas já era muito. E ele só dava o sinal, não precisa jogar a corda não, e apontava para o céu. Deus está comigo, Ele não vai deixar eu morrer não. A água foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que cobriu toda a parte daquele senhor. E ele veio a falecer. Por que ele faleceu? Será que Deus não socorreu ele? Alguém passou lá para socorrer, ele não aceitou, você entendeu? Quantas vezes as portas para nós estão fechadas, para mim está fechada, mas eu não
quero receber um conselho do meu amigo, não quero receber um conselho, você entendeu, do ancião, não quero receber um conselho do professor, não quero receber um conselho de um parente, e continue falando, as portas estão fechadas. Deus abre as portas. Deus já usou várias pessoas para falar com você o que você deve fazer, porque você não tem dado ouvido ainda. Deus, ele não fica alegre em ver uma pessoa sofrendo. Deus não fica alegre em ver uma pessoa se debatendo com as portas fechadas, não. Precisa alguém abrir as portas, precisa alguém abrir a porta. Você entendeu com o que é? No sentido que a palavra de Deus fala, é a porta do coração. É para a salvação eterna. Se ele entrar na minha vida, na sua vida, você vai ter conhecimento para te levar à salvação eterna. Mas também vem o entendimento também de outras portas também, até financeiramente também. Mas eu, em primeiro lugar, preciso abrir a porta do meu coração para que eu possa receber Jesus na minha vida, para que a história da minha vida possa mudar. E se o Senhor entrar na minha vida, você entendeu com o que é? Para eu estar em condições de preparar minha alma para a salvação eterna, não existe porta fechada. Porque não existe porta fechada para o homem de Deus e para a mulher de Deus. Porque você tem visão. Você olha agora no presente, mas você consegue enxergar o amanhã, o depois da manhã, a semana que vem, o ano que vem. Meu grande amigo, abre a porta do teu coração. Hoje Jesus entra na minha vida. Eu preciso ter uma nova visão. Querido, só basta eu te falar uma coisa. Eu não tenho leitura, não. E já fui chamado até de doutor em alguns lugares. Me lembro uma época que eu cheguei no CAPS e estava aconselhando algumas pessoas. E quando a médica chegou que ia cuidar daquelas pessoas, uma daquelas pessoas falou assim: ô doutora, a senhora disse que um dia ia chegar um doutor muito importante aqui, que ia nos fazer uma reunião com nós aqui, ia nos orientar, como nós temos uma melhoria no nosso padrão de vida, na nossa casa. É esse doutor aqui que está falando com nós? Aí eu falei assim: não, eu não sou doutor, não. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Você entendeu o que é? Não tive oportunidade de estudar. Algumas vezes fui da escola, mas a mente era tampada. A porta do entendimento era fechada, não conseguia entender, não conseguia aguardar. Vocês podem até notar que eu falo algumas palavras trocadas. Mas um dia eu falei, eu tenho que abrir a porta do meu coração para que Jesus faça morada. Jesus entrou na minha vida aquele dia. E de lá para cá eu passei a ouvir mais meu irmão, passei a ouvir mais meu amigo, minha amiga. Você entendeu? E senti que as coisas melhorou para mim. Abre a porta do teu coração e deixa Jesus fazer morada. Deus que te abençoe.